hoje o Market News veio até a Venture, que fica aqui dentro do Tecnocinos. E a gente vai falar um pouquinho com eles. Vamos lá? Vamos ver se eles vão nos atender. Opa, Guilherme, tudo bem? Certinho. Muito obrigado por receber o Market News aqui na Venture. Tudo bem, pessoal? Guilherme Cudes, da Venture Aceleradora, podendo receber vocês em nossa casa. É um prazer estar contribuindo para o programa. Muito obrigado. Então, a gente está aqui dentro do Tecnocinos, onde fica a Venture, e explica pra gente um pouco sobre o que é esse ambiente que a gente está agora. Vamos mostrar para o público enquanto a gente conversa e anda por aqui. Legal, perfeito. Então, o Tecnocinos é um parque tecnológico da Universidade do Rio dos Sinos, que já existe aí há cerca de 10 anos. Inclusive, na fundação da Venture, nós fomos a primeira sala a estar aqui nesse prédio que é o Unitec. E é um parque que reúne startups, reúne empresas que querem desenvolver tecnologia em vários setores. A gente tem aqui do ramo de alimentação, de saúde, de agronegócio, de beleza, de várias tecnologias em várias áreas para ajudar, então, com subsídio ali, um valor mais interessante de sala, com mentoria. Então, todo esse ecossistema para ajudar essas startups que têm poucos recursos a amadurecerem de uma forma mais saudável e mais rápida. Olá pessoal, sou Sandro Cortesia, fundador e CEO da Venture. Estamos aqui na nossa sala, onde a gente está instalado aí desde 2014. A Venture nasceu, na verdade, um ano antes, em 2013, derivado do projeto que a gente tinha, de uma empresa, na verdade, que a gente tinha, que se chamava Vente, Inteligência em Projetos, em Porto Alegre. A gente começou a tentar entender melhor o mundo do Venture Capital e nessa descoberta a gente conheceu as aceleradoras, vimos que não tinha ninguém ocupando esse espaço aí no sul do Brasil, na verdade não tinha nenhuma aceleradora em operação de São Paulo para baixo e a partir de então a gente concebeu a ideia de se criar uma aceleradora, nos instalamos inicialmente em Porto Alegre e em 2014 a gente veio para cá, nos instalamos aqui no Tecnocinos e essa aqui é a sala que a gente vem ocupando formalmente como nossa sede desde então. E se tu pudesse contar pra gente um pouquinho do propósito de vocês, o objetivo da Venture? Bom, a Venture nasceu de uma intenção, realmente de um propósito de poder ajudar os empreendedores diferenciados que realmente têm uma vontade de mudar o mundo, criar algo melhor para a nossa sociedade e a gente poder trabalhar junto com eles nesse desenvolvimento e quem sabe no futuro, se tudo der certo, participar e compartilhar os resultados desse crescimento. Na verdade, eu já vinha trabalhando com essa ideia, com essa vontade desde 2018, na verdade desde 2008, desculpe, quando eu comecei a Vente, que era aquela empresa de consultoria que eu comentei, mas a gente acabou se transformando numa empresa tradicional de consultoria. Alguns anos depois de experimentar, testar e fazer algumas coisas, a gente viu que para poder fazer de fato o que a gente queria, de participar junto, estar conectado e apoiar esses empreendedores, faria sentido entrar no mundo do Venture Capital e isso nos fez então a criar a Venture e entrar então, buscar investidores, buscar todo o processo que a gente veio a construir então desde aquela época aí, 10 anos atrás. Então, o Guilherme estava mostrando pra gente aqui a Mush, que é uma startup que é acelerada pela Venture. Do que é feito essa placa aqui? Isso aqui é feito de base de serragem e fungo. Então a Mush é uma startup que utiliza resíduos do agronegócio, tanto palha de milho, de soja, casca de arroz, serragem, coisas que seriam descartadas no agronegócio, para fazer desde placas de isolamento acústico ou materiais para construção civil, faz alimentos a partir de fungos, faz uma imitação de couro. Não pode dizer que é couro porque não é couro, mas uma imitação de couro para fazer calçados, bolsas, também com base fúngica. Então uma startup que está revolucionando inclusive essa área de materiais. A gente tem aqui o exemplo, uma placa acústica que ela ela não pega, por exemplo, ela não incendeia, pode ser utilizada, por exemplo, em estúdios de gravação, pode ser utilizado em casas de shows são várias tecnologias que são desenvolvidas a partir de fungo.
Essa parte branca aqui que tu estava comentando que é o próprio fungo, né? É o próprio fungo. A gente tem aqui, por exemplo, aqui o fungo in natura, na parte traseira e na frente com um acabamento. Mas essa base é todo fúngica. Inclusive essa placa aqui, por exemplo, também a gente pode ver com um outro substrato, com um outro insumo, provavelmente aqui é palha de arroz, também tomada por fungo. E isso paralisa, aglomera toda essa palha de arroz, essa serragem, por exemplo, para formar objetos de isolamento acústico, luminárias, artigos de decoração. Eles já tiveram várias premiações, troféus que eles fizeram de fungo. Super inovador. Então, bem diferente. E tem noção de durabilidade? Se é a mesma, por exemplo, dos materiais que eles tentam substituir? A durabilidade em torno de 10 anos se não for exposta, por exemplo, a muita umidade e calor excessivo. Uma plantação de milho no meio do Tecnocinos. É isso que a gente vai entender um pouquinho agora falando com o Vinícius. A Hax é uma das empresas que é acelerada pela Venture. Como é que é a relação? Como é que vocês conheceram a Venture? Como é que foi essa aproximação entre a Hax e a Venture? A gente, por participar do mesmo parque aqui, a gente sempre teve um contato muito próximo da Venture. E logo quando a gente começou a abrir nossas rodadas de investimento, a gente começou a conversar com eles e sentiu uma sintonia justamente em eles promover as empresas aqui do parque e nos contatos que eles podiam nos oferecer dentro do agro. E foi muito natural, assim, depois de todas as conversas, para a gente dar andamento na rodada de investimento. E explica pra gente, a gente está vendo agora algumas imagens do produto da Hax, do protótipo do produto da Hax em ação aqui nessa plantação de milho. Explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é esse ambiente aqui que a gente está agora. Esse é o ambiente que a gente implementou na empresa no final do ano passado, com o objetivo justamente de a gente ter uma área próxima para a gente executar novos testes de manejo de irrigação. Então, para a gente conseguir ver direto na planta o comportamento de a gente tomar decisões de irrigar um pouco mais tarde, irrigar um pouco mais cedo, ver como isso reage na planta em questões de florescimento, produção, quantidade de grãos que, nesse caso, o milho produz. Então é uma área mais próxima para a gente conseguir testar diretamente o que o sistema entrega para o produtor. E vocês já estão testando isso pensando numa grande escala de produção? Exatamente. Então, pensando como a gente pode indicar melhor o manejo para o nosso cliente. Então, a gente opera com os clientes, faz testes aqui internos para conseguir dar melhores recomendações para eles no final. E lá no iniciozinho da Hax, qual que é o propósito de vocês? Qual que foi o primeiro objetivo de vocês em construir a Hax? Nosso objetivo sempre foi, eu e a Fabiane, a gente veio de um meio de eletrônica, de estar muito acostumado com programação. E quando a gente teve o contato com o agro, a gente viu que tem um potencial enorme de levar a tecnologia para o campo e ajudar o produtor. Então, o sensor de umidade foi um dos primeiros objetivos que a gente colocou de tecnologias que a gente tem que trazer para o campo para ajudar o produtor brasileiro a facilitar o trabalho dele e produzir mais com a mesma quantidade de recursos que ele tem. Perfeito. Bom, a agroindústria é uma indústria a céu aberto, né? Então tem forte influência, na verdade total influência do próprio clima. Como é que vocês veem a questão climática, mudanças climáticas, enfim, a questão do clima para a produção, tanto de alimentos quanto produção de gado, enfim, a produção do agronegócio? Eu acho que a produção, a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul que a gente está passando por uma grande estiagem, então a questão climática é algo que afeta diretamente a produtividade para qualquer cultura que vai estar a céu aberto, né? Olhando para o nosso aspecto de controle de irrigação, eu acho que é o essencial, dando esse exemplo de agora, o período que a gente está passando, o essencial que a gente consegue entregar para o cliente é ter a melhor decisão de quando irrigar. Então, ele tem pouca água disponível, ele precisa fazer a escolha de qual que é o melhor momento para utilizar essa água. E acho que é nesse aspecto que a gente consegue auxiliar mais o produtor.